Boa noite a todos. Acho que desliguei aqui. É uma alegria, uma honra estar aqui presente com todos vocês. Agradecer primeiramente aí a Assembleia, né, o deputado Napoleão, o deputado Tiago também, que é irmão de uma querida amiga médica, doutora Carol. A gente mandou bastante mensagem, esteja lá. Ele falou, não vou estar não, mas meu irmão vai estar. Então, realmente uma alegria imensa, muito grato. Eu espero, na apresentação, mostrar que vocês fizeram a decisão certa ao aprovar essa lei, que vocês tiveram uma visão mesmo pioneira e que os dados, né, que vocês se embasaram em dados, né, dados que vêm sendo coletados há muitos anos, há décadas, mas que infelizmente não está, né, acessível não está, na verdade, em conhecimento de uma grande maioria da população ou de profissionais de saúde ou políticos, e realmente agora é uma oportunidade imensa que Santa Catarina é pioneira no Brasil em relação a isso, para a gente estar podendo espalhar essas boas novas, né? Então, agradecer o Marcelo, a todos os companheiros certificados, a Fernanda, né, por esse protagonismo imenso, né, de ter dado esse pontapé, a Keila, que realmente é um trabalho muito importante. Eu vou fazer uma apresentação de dados, mas antes eu vou fazer uns 3 minutinhos aqui de uma história que vai representar esses dados. É uma história familiar, infelizmente é uma história não muito alegre, mas que muitas famílias no mundo vivem. E aí, com os dados, eu vou mostrar que essa epidemiologia ela é real e que está acontecendo e que a gente precisa fazer algo para frear isso. E a medicina do estilo de vida é um potencial elemento que pode transformar. Então, a minha mãe, né, ela tem 5 irmãs, né, ela era, né, são 5 irmãs, ela era a mais velha das 5 irmãs, e a minha mãe tem 86 anos, né, algumas pessoas conheceram ela aqui no domingo, uma pessoa que mora sozinha, né, faz tudo sozinha, pratica atividade física 4 vezes por semana, não usa remédio para diabetes, nem para colesterol, nem para pressão alta, e é a mais velha de todos. Então, todas as 5 têm uma genética muito parecida. Infelizmente, 3 das minhas tias fumaram uma parte imensa da vida. E beberam também uma parte imensa da vida. E uma outra tia foi asmática uma vida inteira e acabou não fumando nem bebendo. Em resumo, minha mãe hoje então é a mais velha, mas sempre foi a mais saudável, a que tinha mais energia, a que nunca usou remédio. E a que está viva junto com uma outra irmã. Porque as outras 3, infelizmente, se comprovaram um dado epidemiológico, que o cigarro, que a bebida, que a falta de atividade física realmente podem encurtar os nossos anos de vida. Uma delas era médica, neurologista em Brasília, e todas elas com muita energia, e a gente vai ver que a ausência da doença não quer dizer que a gente não esteja indo para o lado patogênico, mas podemos estar. E todas elas, 3, então, 2 morreram de câncer, né, e uma com tromboembolismo pulmonar recentemente. E foi morte súbita, assim, muito rápida, que nunca ninguém imaginava. Então imagina a perda para a família, né? Uma delas ia ser avó, primeira vez, né? Faleceu antes da neta nascer. E tudo isso por hábitos que foram, infelizmente, cultivados e foram tirando a vitalidade daquele organismo que acabou se despedindo prematuramente. Então isso acontece em todas as famílias, está acontecendo constantemente. E esse dado a gente tem, né? Antigamente, sei lá, 100 anos não se tinha, 80 anos não se tinha, mas hoje a gente tem. E é o que a gente vai estar mostrando aqui agora, para tentar diminuir esse sofrimento familiar para as pessoas. Um peso também, um custo, porque imagina essas pessoas também, o custo que é isso para o Estado, né? O custo que é isso para a saúde, mas com certeza para as famílias. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, a gente está sofrendo, a gente vai mostrar no que o Colégio Americano de Medicina e Estilo de Vida se embasou para puxar esse movimento. O que são esses dados que puxaram esse movimento mundial? A gente vem sofrendo ao longo aí dos últimos 100 anos uma transição demográfica. Ou seja, a gente está está tendo cada vez mais idosos, né? A pirâmide, né, da faixa etária está modificando. A gente antigamente tinha uma base larga aqui de crianças e jovens e hoje a gente não tem mais. Então a gente está ficando cada vez mais idoso, mais velho, as pessoas estão vivendo mais, mas por enquanto isso não significa que está vivendo com saúde. Então nós temos essa transição demográfica acontecendo com as pessoas envelhecendo, ficando ainda vivas por causa de uma questão sanitária, de remédios, mas ainda não com saúde. Tivemos uma transição nutricional nos últimos 50 anos muito forte, onde a gente saiu de alimentos naturais, né, isso vai ser falado mais aí, mais para alimentos industrializados e que estão adoecendo imensamente. Então isso vem sendo estudado
há mais de 50 anos e vendo o que esses dados estão refletindo na população. E essa transição demográfica tem tudo a ver com o movimento de estilo de vida. Então, antigamente, o que mais matava, né, a gente sempre teve essa tripla carga de doença. Então, infecção, desnutrição, né, mortes por causas externas, acidentes, né, e doenças crônicas. Antigamente, o que mais matava era infecção, desnutrição e acidentes. E doenças crônicas não era tanto. E o que está acontecendo hoje, não sei, acho que o laser aqui, mas lá no gráfico à direita, esse é um gráfico do grupo Lancet, com a Universidade de Washington. Esse é o último de 2021, vai sair um outro, se não me engano, agora em 2025. E a gente vê no primeiro gráfico ali, como, olha o aumento, aquela linha ali do meio, ela é 2022, tá? Olha de 2022 para 2022, isso, 2022. 2022 para 2024, que foi, na verdade, esse último de 2024. Olha o aumento que teve de doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que é o azul, que é todas essas doenças cardiovasculares, AVC, né, infarto, as doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, diabetes, né, pressão alta. Olha o aumento que teve isso nos países também de primeiro mundo, de alta renda, e nos países da América Latina e Caribe. Ou seja, as doenças crônicas, independente do aumento do investimento mundial, elas continuam crescendo. Então, assim, triplicou o investimento em remédios para diabetes, mas a diabetes continua crescendo alarmantemente. Então, não é, na verdade, o investimento no remédio que vai resolver. Isso vem também sendo mostrado bastante. Aí, esse dado aqui também da Organização Mundial da Saúde 2021 mostra as principais causas de morte. Isso aqui é um dado também muito importante, que são as doenças crônicas não transmissíveis. É justamente as doenças que a medicina do estilo de vida consegue abordar e modificar. Então, olha lá, doença isquêmica do coração, né? Claro que esse dado é 2021, nós tivemos Covid, então, né, enfim, participa, mas acidente cerebrovascular, doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer, né, doença de Alzheimer. Olha que todas as doenças que mais matam estão diretamente relacionadas com o estilo de vida. Então faz total sentido realmente movimentos, como começou lá em Loma Linda na década de 80, né, e todas as outras universidades e grupos se moveram para criar, né, um gap que tinha na medicina, que era para conseguir tratar realmente dessas doenças. E essas doenças não transmissíveis, elas representam 74% das mortes, 74% das mortes. E as minhas tias entraram nesses números aí, né? Aqui a gente então vai falar dos determinantes de saúde. O que determina a saúde? São outros estudos realmente importantíssimos para a gente começar a entender o que gera saúde e o que não gera saúde. Então esse é um grupo que tem em Boston muito interessante, que ele faz constantemente atualização dos grandes estudos epidemiológicos, e ele mostra que os hábitos de vida estão responsáveis, são 36% responsáveis pela saúde. É um número imenso, ou seja, o que a gente come, como é que a gente dorme, né, o tipo de exercício que a gente faz representa 36, pode ser de 30, 40 e poucos por cento. Então, se a gente não aborda isso, a gente não está, na verdade, abordando saúde, né? Fator socioeconômico é importante também. A genética e a biologia são importantes, mas não são tão importantes quanto a gente sempre imaginou. Então, mesma coisa. Minha mãe tem uma genética, mesma genética das minhas tias, né? Mesma genética das minhas tias. Mas o hábito de vida dela fez ela viver, não sei até quando que ela vai, mas ela é candidata a ser centenária, né? Pela lucidez, o organismo dela, e todas foram com 70 e poucos anos. Então, a genética é importantíssima, claro, mas ela não é determinante como se pensava antes, da forma, né, como se pensava antes. O acesso à saúde, esse aqui é um ponto muito importante para os gestores, porque o acesso à saúde ele representa. O acesso à saúde é toda essa parte de hospitais, ambulâncias, remédios, vacinas, tudo isso é essencial. Isso foi muito importante naquela transição que a gente falou de doenças infecto-contagiosas, né, a reforma sanitária, para a gente ter hoje pessoas vivendo mais. Isso foi importantíssimo. Mas hoje em dia esse acesso à saúde ele não representa tanto em relação a determinante de saúde. E o meio ambiente também é bem importante, né? Então, a poluição sonora, a poluição do ambiente, o lixo, tudo isso também impacta na nossa saúde. Agora, o ponto que eu quero refletir aqui com vocês, e para o deputado, né, para as secretárias, é que vamos pensar se o acesso à saúde, que é onde,
né, a gente fala muito da importância de ter o acesso à saúde, e é importante. Ele representa 11%. O investimento mundial no acesso à saúde, em remédios, é 90%. Então, isso é muito importante. Aqui a gente está falando de dados pelo menos há 50 anos sendo compilados. Então, é o que o deputado falou, né? Quando ele, então, estava lá como prefeito, ele falou, gente, não é possível. Claro, e todo mundo está com essa visão, nós precisamos mais hospital, precisamos internar mais isso. Eu trabalho no SAMU também. Então, a gente vê como o sistema está colapsando, sabe? O sistema está sobrecarregado. Mas por que está sobrecarregado? Fica bem fácil entender aqui. A gente está investindo, botando dinheiro aonde não vai gerar mais saúde. Vai continuar lotando os hospitais, as emergências, vai cada vez precisar de mais ambulância se a gente não atacar o que gera saúde. Então, isso é importante, porque essa mudança da onde se investe para começar a ter mais saúde, isso precisa mudar. E a gente tem bastante dados sobre isso. E praticamente, se a gente puder transmitir, né, isso numa imagem, é isso que está acontecendo. A torneira está aberta, ou seja, gerando doença, doença, doença. Todo mundo ali secando, mais hospital, mais ambulância, mais não sei do que, é que o pessoal que está enxugando ali. É importante enxugar? Claro que é importante, é importantíssimo. Mas se não fechar a torneira, que é a questão que a medicina do estilo de vida está fazendo, não adianta, não, é recurso infinito, é insustentável. Os planos de saúde sabem disso hoje, é insustentável. Né? Eles estão mudando as políticas para mais políticas de atenção primária nos planos de saúde, porque eles não estão dando conta, estão quebrando. E a atenção primária, o que trata? As questões primárias mesmo. É sono, né, o manejo do estresse, é alimentação. Então, isso é uma foto bem fidedigna da realidade, né, da nossa, de como a gente investe na saúde. E aí, por que o estilo de vida? Tá? Aqui vou passar rapidamente. Então, nós temos os determinantes de saúde, que determinam saúde. Então, lembrando, a ausência de doença, minhas tias não estavam aparentemente doentes, elas tinham reserva energética, mas a doença estava acontecendo nelas e elas não estavam conseguindo parar. A ausência de doença pode estar te levando para patogênese, que seria geração de doença, ou para salutogênese, é um nome muito interessante aqui, que é a geração de saúde. A patogênese vai te levar para a morte precoce, uma longevidade com incapacidade, que é o que a gente vê bastante hoje. E a salutogênese para uma longevidade produtiva e plena, que é o que a gente quer e sabe que é possível. Né? Isso não é fantasia, isso não é utopia. A gente conhece os locais, as blue zones, né? Pessoas aí longevas, centenárias, que estão trabalhando o dia todo. Os determinantes da saúde aqui, indo para a patogênese, vai gerar um passivo de saúde, ou seja, a pessoa que fuma, que não dorme bem, que está estressada, é um passivo. Ela vai, algum dia essa conta aí vai estourar. E do lado também da salutogênese, ela vai gerar um ativo de saúde, aquela reserva, aquela economia que ela está fazendo para o resto da vida dela. Esse é o modelo biomédico de saúde hospitalocêntrico, né, que nos últimos 100 anos aí vem sendo desenvolvido, que está certo, a gente aprendeu e desenvolveu muita medicina, mas a gente agora precisa pegar esses dados atualizados e fazer um novo modelo. E aí a gente coloca a terapêutica, para quê? Tentar tirar da saúde e empurrar para a salutogenia, né? E é a economia da doença. Economia da doença por quê? É mais remédio, é mais pesquisa em cima de doença. E aí a gente tem os novos modelos de saúde, que tenta, então, implementar, com várias, né, proposições interessantes, uma economia de saúde, onde a gente entra com a medicina do estilo de vida aqui. E a medicina do estilo de vida fala de letramento e promoção em saúde, então o letramento em si, as pessoas entenderem os determinantes de saúde, entender os 6 pilares e como atuar em cima deles, isso é importante e modifica vidas. E a gente tem um estilo de vida salutogênico, que acaba gerando uma saúde positiva, uma reserva positiva, um bem-estar, uma vida com qualidade, com equilíbrio, com mais felicidade. É o que o Colégio Brasileiro, né, de Medicina do Estilo de Vida e no mundo também está fazendo. Então, aqui a medicina do estilo de vida é essa prática clínica baseada em evidências científicas, tá? Que estimula toda essa mudança dos pilares do estilo de vida que serão falados logo na sequência e são utilizados para prevenir, tratar e até mesmo reverter, que é uma novidade, é uma grande novidade. O prevenir e tratar, prevenir já era mais ou menos conhecido, tratar, mas até reverter em muitos casos, né? E o foco é na causa e não simplesmente, né, nos sintomas. E a salutogênese é o que a gente quer gerar, que a gente aprenda hábitos salutogênicos em todos os locais, em todos os ambientes. Tem como colocar salutogenia em tudo, no local onde a gente vive, o que a gente come, o que a gente faz. Né? Então, esse é o nosso propósito. E aqui, só para falar um pouquinho da neve, né? Esse é o meu último slide aqui, que ele está acontecendo assim, não só no mundo, mas no Brasil intensamente, em várias partes. Então, nós temos núcleos de pesquisa em neve hoje no HC da USP,
Eu tenho a alegria de fazer parte desse grupo que a gente discute. Aí nesse grupo aí tinha mais ou menos umas 6 pesquisas sendo discutidas e que estão em andamento. Uma delas está sendo feita no Hospital Sírio-Libanês. Vai ser uma pesquisa durante 2 anos de acompanhamento de um grupo de diabético e que vai estar sendo acompanhado durante 2 anos com mudança do estilo de vida. Vai ser um estudo muito interessante. Tem então na UEPA também, e tem outras universidades começando, né? A gente quer trazer aqui para Santa Catarina, já fizemos contato aí com a UFSC, com a Unisul, estão super abertos, né? Os nossos colegas também estão animados em fazer pesquisa. Departamentos de medicina e estilo de vida tem na USP, né? O ano passado estavam contratando professor de medicina e estilo de vida para o curso de medicina da USP. Isso é fantástico. Eu tive a alegria de aprender medicina e estilo de vida já na universidade. Isso mudou totalmente a minha visão de medicina. Né? O Albert Einstein tem um departamento de medicina e estilo de vida. Então, é só mostrar que a MEV está ganhando campo porque ela tem uma base muito sólida. E as pessoas entendem, estão entendendo isso. Nós temos ligas acadêmicas nessas universidades, hoje tem mais de 15 ligas acadêmicas nas universidades no Brasil, fazendo atividades de expansão, de extensão, desculpa, que é levar conhecimento para a sociedade. Né? Então, fazer esse traslado do conhecimento, para que não demore muito o conhecimento da universidade beneficiar a comunidade. Então, as ligas fazem esse trabalho belíssimamente. Tem a revista científica, o CBMEV hoje está com uma revista científica, está publicando, e temos 2 pós-graduações de MEV no Brasil. Tem isso para mostrar que é um movimento que realmente veio para ficar, é um movimento que é necessário, os dados mostram que é necessário. Né? É uma alegria assim, imensa poder estar falando isso com vocês, né? Ter esse grupo maravilhoso, super empolgado e motivado para a gente estar fazendo esse trabalho belíssimo. E eu quero assim agradecer imensamente cada um. E uma frase que minha mãe sempre disse muito ao longo da vida, que, se eu não me engano, dizem que essa frase Gandhi falou, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Né? Então, a gente precisa praticar o que a gente acredita e o que a gente quer ver no mundo. E eu hoje, aos quase 51 anos, estou procurando praticar a mudança que eu quero ver no mundo, que é um mundo mais saudável, mais equânime, mais justo, né? Com mais saúde para todo mundo. Muito obrigado.